Romanos capítulo 2. Vamos falar sobre Deus e o julgamento da humanidade. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Então, a partir do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16, vamos ler e explicar o que está escrito aqui nesta carta, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo falando sobre as cartas do apóstolo Paulo, peço por gentileza que você se inscreva aqui em nosso canal, curte, comenta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que o YouTube possa divulgar nosso canal Curiosidades da Bíblia 2.0 para mais pessoas, certo? E sem delongas, vamos ao vídeo. Paulo escreve: meus amigos, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Ele fala aqui sobre a hipocrisia de alguns pecados que a pessoa pratica, em oculto ou não, e fica julgando a pessoa que pratica o mesmo pecado. Ele continua: nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, pois Deus é santo. Porém, você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Deus é bom e que quer que você mude o estilo de vida, porém o seu coração é duro e teimoso. Ele fala devido à consciência e à condenação, o estado de pecado que todo ser humano se encontra. Devido ao pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, todo ser humano é condicionado ao pecado, vai praticar naturalmente as práticas e o estilo de vida pecaminoso. Então, por isso que Paulo fala isso aqui, que nós sabemos que o nosso coração é duro e teimoso devido à consciência e à lei moral que está no coração de todos nós. Então, Paulo prossegue: pois você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Ele fala aqui na questão do juízo e o castigo no lago de fogo e enxofre, pois ele, no caso Deus, recompensará cada um de acordo com o que fez. Isso não significa que será um julgamento de acordo com as obras, pois no caso o cristão e o evangelho que ensina é que a pessoa não é salvo pelas boas obras, pois mesmo que a pessoa pratique as boas obras, ela sempre vai mesclar as boas obras com as más obras, o pecado. Ela pode ajudar alguém que está passando fome e necessitado, que é correto, pois o evangelho ensina isso. Todo aquele que é salvo tem que ajudar o próximo quando tiver a condição. No caso, não tem como ajudar sem ter a condição, mas tendo a condição, ele pode sim ajudar, mas ele não é salvo por isso. Ele é salvo pela graça de Jesus Cristo. E isso apenas evidencia na prática que ele é uma pessoa salva, pois o salvo se preocupa com o próximo. Porém, as boas obras por si só não têm capacidade de salvar a pessoa, pois a pessoa, o indivíduo, pode praticar as boas obras, alimentar os famintos, que o evangelho ensina isso, mas pode praticamente viver uma vida de pecado, como alguns fazem. Alguns ajudam o próximo necessitado, ajudam a aliviar o sofrimento, porém vivem uma vida de pecado na promiscuidade. Então, tem uma questão que ele faz certo, mas outra ele acaba errando. Por isso que as boas obras por si só não é capaz de salvar. Mas cada um será julgado de acordo com o que fez, depois que entender que Jesus Cristo é o único ser perfeito, que viveu uma vida perfeita, e ele é capaz de salvar a pessoa, e a pessoa renuncia à sua vida de pecado e vai seguindo o evangelho, um estilo de vida. Ainda que tropece e caia em pecado, essa pessoa não desiste e vai vivendo o evangelho e praticando as boas obras segundo o evangelho, aceitando a Jesus Cristo. Então, no capítulo 7, Paulo continua: Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverar em fazer o bem e buscar a glória, honra e a vida imortal. Ele, no caso aqui, dá ênfase à vida eterna, que será depois da volta de Jesus Cristo, do julgamento e do juízo. Um novo céu e uma nova terra, onde vai ser restaurado. Essa terra que a gente está será renovada, será destruída com fogo consumidor. Então esse fogo, depois dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, vai ter um novo céu e uma nova terra, e nós, os salvos, estaremos com o corpo glorificado. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre a questão do novo céu e da nova terra, que está em Apocalipse.
Aí depois ele fala no capítulo 2, versículo 8: porém fará cair a sua ira e seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. No caso, as pessoas que vivem fazendo o mal, pecados deliberados como assassinatos, homicídios, que vivem praticando bullying, humilhando as outras pessoas, fazendo todo tipo de atrocidade, para os pecados na área sexual ou da maldade, que não tem amor pelo próximo, que mata, que assassina, que comete homicídio, que faz todo tipo de barbaridade e maldade perante toda a história humana, por exemplo, Hitler, dentre outros, Stanley, todos esses vão pagar e vai ter o sofrimento e a aflição, não só para eles, mas para todo que pratica o mal contra o seu próximo, quem tem inveja, quem acaba mandando matar alguém, a questão do homicídio, então tudo isso vai ter volta para a pessoa. Mas o apóstolo Paulo também fala da outra questão, das pessoas que fazem o bem, no versículo 10. Ele diz: porém Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois eles tratam a todos com igualdade, independente da raça, da nacionalidade, todos que fazem o bem, que ajudam o próximo, que fazem o bem, que não vivem uma vida de pecado deliberada, Deus vai dar as recompensas no dia do juízo final, do julgamento. Eles não serão condenados. As pessoas que fazem o bem, que vivem o evangelho, não passarão pela condenação, mas passarão pelo julgamento para receber as recompensas. E principalmente, o melhor de todos é o corpo glorificado. Todas as pessoas que têm doenças mortais ou que morreram, salvo com algum tipo de doença, enfermidade perigosa, no caso, será curado e o corpo será restaurado, como também com amputação ou deficiência física, será transformado com um corpo glorioso e incorruptível, tanto na questão física como na questão da consciência pecaminosa, que ele não vai ter mais. Aí ele continua no versículo 12. Essa parte é importante. Vamos ver agora o versículo 12, que é a questão do julgamento. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todo aquele que pecar conhecendo a lei serão julgados por essa lei. Todo aquele que pecar sem conhecer a lei se perderão sem essa lei. Aí você pode pensar, mas não seria injusto isso? Se as pessoas não conhecem a lei, não conhecem a lei de Moisés, no caso, hoje em dia é o Evangelho que está aqui na Bíblia. Se a pessoa não conhece o Evangelho, como é que ela vai ser julgada e condenada a ser inocente? Mas no caso existe a consciência e a lei moral. Mesmo a pessoa não conhecendo a Bíblia, o Evangelho, o primordial, ela já conhece um que é pecado ou não, um que é certo e um que é errado, ela já sabe o que é, devido à consciência e à lei moral que Deus colocou no coração desta pessoa. Pois pense comigo, todo ser humano, ele sabe que o assassinato, o homicídio é errado, é algo mal, independente dele conhecer o Evangelho ou nunca ter lido a Bíblia ou lido toda a Bíblia. Ele vai saber pela consciência e pela lei moral que Deus implantou no coração de todo ser humano. Então todo ser humano, ele é indesculpável, ele não pode dizer a Deus que não conheceu o Evangelho, por isso não aceitou e praticou o que era errado. Cometeu homicídio, viveu em promiscuidade. Todo aquele ser humano sabe que um que é certo e um que é errado. A prática do adultério, fornicação, promiscuidade, as luxúrias, orgias e tudo isso, todo ser humano em seu coração, independente da cultura, sabe que é errado. Então não é necessário o evangelho ou a lei, apenas a consciência dele. Quando acusa e não acusa, vai julgar ele no dia do juízo final. Mas ele fala que todo aquele que peca conhecendo a lei será julgado por ela. Todo aquele que conhece o evangelho e a lei, no dia do juízo, o evangelho que vai julgar essa pessoa, o que ela conheceu de acordo com o conhecimento. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei ou o evangelho, porém aquelas que fazem o que a lei manda. No caso, são aquelas pessoas que escutam o evangelho, mas não praticam, ou escutam e praticam, ou aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho, mas faz o que a lei manda de acordo com a sua consciência. Quando a consciência diz isso é errado, ela não faz, porque ela tem a lei moral e no coração escrita e na consciência. E quando a consciência diz isso é certo, faça, ela faz. Então, mesmo sem o evangelho, essa pessoa tem uma lei moral escrita no coração, que isso que vai julgar ela. E Deus aceita sim uma pessoa que nunca ouviu falar do evangelho,
não aceitando Jesus Cristo, mas viveu de acordo com a sua consciência, o que ela condenava, essa pessoa não praticava, essa pessoa que nunca ouviu o evangelho tem chance de ser salva. Eu fiz até aqui um vídeo do apologeta Lucas Banzoli do site Ateísmo Refutado. Eu fiz esse vídeo com o tema As pessoas que nunca ouviram o evangelho. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo e também no primeiro comentário fixado, certo? Aí Paulo continua no versículo 14. Os não-judeus não têm a lei, que no caso é a gente hoje em dia. Todos que não são judeus de nascença, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenha lei. Aqui, mais uma vez, fala da consciência. Eles não têm a lei, que no caso hoje em dia é o evangelho, mas quando faz o que o evangelho manda, eles são sua própria lei. Ele nunca ouviu o evangelho. Hoje em dia é difícil, até mesmo aqui no Ocidente, a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, ou também pela América Latina, América do Sul, América Central, América do Norte, todos praticamente ouviram o evangelho, pois já foram em alguma igreja, já viram alguém pregando, receberam panfletos, ou pela internet, pela televisão, através de algum filme, de alguma série, já teve alguns vestígios do evangelho. Então é muito difícil alguém não ter ouvido e escutado o evangelho. Porém, mesmo que não tenha escutado, se ele obedecer à lei que está em seu coração, a consciência, tem chance sim dessa pessoa ser salva. Por isso que Paulo diz aqui, os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, de acordo com a consciência, eles são a sua própria lei, embora não tenha lei. Embora não conheça o evangelho, não tenha lido a Bíblia, ele vai saber, se for casado, que o adultério é errado, pois a lei está em seu coração e na consciência. Então não tem como ele ser inocente. Ele sabe que matar alguém, tirar a vida de alguém é errado, é pecado, tendo lido a Bíblia ou não. Pois, como diz aqui no versículo 15, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no coração, como tinha explicado antes. A lei moral está escrita no coração de todo ser humano. Aí Paulo continua. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusa ou condena e às vezes o defende, também mostra isso. Ou seja, o que é errado vai sempre na consciência condenar. Aí a pessoa escolhe se vai praticar ou não. Uma pessoa que é casada ou casado e vai adulterar, a consciência vai acusar. Aí ela vai ter a escolha se vai fazer o ato ou não. Aí isso que é a lei moral que está escrita no coração da pessoa, a consciência. Aí Paulo fala no versículo 16, e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. É nesse dia que serão julgados todos os pecados ocultos e os pensamentos secretos. A gente fez aqui um vídeo também falando dos pecados ocultos. Eu também vou deixar na descrição deste vídeo. Então você observa que o capítulo 2 da carta de Romanos, Paulo fala tudo sobre esse assunto da questão do pecado, do juízo, da vida eterna e da condenação eterna também. Ele fala sobre o julgamento dos judeus e não judeus, e também da igreja e de que não é da igreja. A igreja, no caso, é o corpo de Cristo, não uma denominação apenas feita de tijolos e pedras. É, no caso, o corpo de Cristo, todo aquele que vive o estilo do Evangelho. Então, todo aquele que vive o Evangelho, que tem conhecimento da Bíblia, será julgado de acordo com o conhecimento. E o que não tem, será julgado de acordo com a lei moral que está no coração e a consciência. Certo? Então, terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha esse vídeo, certo? E na descrição eu vou deixar o link de outros vídeos para que você possa assistir. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.